Quais são algumas das coisas mais estranhas que um colega de quarto fez? Na faculdade, meu colega de quarto fingia que tinha uma namorada que morava na Inglaterra. Costumava falar com ela no telefone e tudo mais enquanto nós dois estávamos no dormitório. Meu colega de quarto era amigo dela, é claro, e de alguns de seus amigos que ele havia conhecido enquanto a visitava. Ele costumava falar sobre o quanto ele sentia falta dela, especialmente de fazer com ela. Descobri depois que me mudei que ela nunca existiu. Perfil falso, nome falso e fotos falsas. Ele não estava falando com ninguém no telefone. Eu não tenho ideia de por que ele iria tão longe por essa mentira, mas eu me senti muito estranho com a coisa toda quando descobri. Desligou o nosso micro-ondas porque ele não queria que a radiação vazasse no ar. Tentei dizer a ele que nosso micro-ondas não é nuclear e ele apenas sorriu e desligou novamente naquela noite. Acordei com o som de gritos em megafones e encontrei policiais no quintal me dizendo para voltar para dentro. Fui até a frente da casa para descobrir o que estava acontecendo. Quando abri a porta, policiais correram e me escoltaram até a rua. Acontece que um colega de quarto ameaçou outro colega de quarto com uma arma e agora essa pessoa estava barricada em seu quarto com um capacete do exército e colete à prova de balas. Havia outros 7 morando lá, alguns em casa e outros não. Tive que desenhar um diagrama de todos os quartos porque os policiais não podiam arriscar entrar imediatamente pois não sabíamos quem estava em casa ou não. O colega de quarto começou a insultar os policiais jogando fogos de artifício acesos neles. Tudo começou por volta das 20 horas. Às 4 da manhã ele começou a jogar grandes objetos de sua sacada nos policiais para que eles jogassem flashbangs e latas de gás nele na sacada. Basta dizer que me mudei no mês seguinte. Minha primeira colega de quarto na faculdade odiava lavar roupa, então ela usava minha calcinha sem perguntar quando a dela estava suja. Colega de quarto da faculdade, estamos fazendo uma viagem para o interior de Nova York, aproximadamente 4 horas de carro. Noto que ele tem um CD intitulado Conversas com John. Então eu pergunto a John o que é isso. Ele está hesitante, mas me diz que é um CD que ele ouve em longas viagens. Eu coloco e a primeira faixa começa. É a voz do meu colega. Olá, cowboy. Como está a estrada à frente? Desliguei imediatamente e nunca mais falamos sobre isso desde então. Atual colega de quarto, ele fala sozinho. Uma vez perguntei o que ele estava fazendo e ele descreveu como nunca desistir de brincar com brinquedos. Mas o fato é que não há brinquedos. Ele apenas anda pela sala com as mãos cruzadas atrás das costas e se você o encontrar fazendo isso, ele apenas para e olha para você até você sair. Ó cara, vamos ver. Ele brigou com uma sem-teto e perdeu. Bebeu seu próprio mijo. Foi preso após tentar usar um escudo invisível para desviar o trânsito do caminho. Ele estava a pé no meio da rua. O cara perdeu a cabeça completamente e acabei tendo que pedir uma ordem de restrição contra ele. 2018 foi um ano infernal. Meu colega de quarto no primeiro ano da faculdade era um jogador de hóquei muito alto e forte. Quando ele foi para a cama uma noite, fiquei surpreso ao ver do outro lado do quarto que ele pegou um velho coelhinho de pelúcia de pijama debaixo do travesseiro e deu um beijo de boa noite antes de abraçá-lo perto dele. Logo observei que isso fazia parte de sua rotina de dormir, mas nunca mencionei isso. Eu já postei sobre isso antes, mas usar uma garrafa de vodka de plástico vazia como um bidê improvisado é de longe a coisa mais estranha que um colega de quarto meu fez. Ele lavava os pés todas as noites antes de dormir e meio que dançava sapateado em uma toalha para secá-los. As paredes eram finas e eu podia ouvi-la todas as noites. O dormitório tinha 2 quartos com 2 pessoas compartilhando cada quarto e uma área comum pessoal e banheiro. O colega de quarto da faculdade no outro quarto cheirava muito ruim. Ele tinha alguns problemas de peso, fumava cigarros e parecia nunca tomar banho. O colega de quarto no meu quarto literalmente o viu com merda na parte de trás de suas calças um dia enquanto ele estava sentado em todos os sofás da área comum. O cheiro era tão ruim que não conseguimos usar a área comum e literalmente prendemos a respiração do quarto para o corredor. Nós sempre tínhamos que manter a porta do nosso quarto fechada e encharcá-la com bom ar a cada 2 dias ou mais. Foi um inferno. Não eu, mas o irmão da minha namorada passou por isso. Ele morava com 3 outros caras. Todos se conheceram pelo Facebook antes de se mudarem. Todo mundo era bem normal até cerca de um mês. Um cara nunca saía da cama e só comia pizza. Ele deixava as caixas de pizza vazias em sua cama e dormia com elas em cima ou embaixo dele. Ele nunca os jogou fora. O verdadeiro prego no caixão foi quando ele aparentemente entupiu o vaso sanitário. O desentupidor não estava fazendo o trabalho e depois de 15 minutos ele entrou em pânico. Ele saiu do banheiro, tirou um cabide de arame do armário, fez uma vara e voltou para dentro. O vaso deu descarga. Ele voltou para fora, moldou o cabide de volta em forma de cabide, lavou e colocou a camisa de volta no cabide no armário. Quando chegou a hora de se mudar, ela insistiu que as coisas que eram minhas eram dela. Embora eu tivesse várias formas de prova, ela simplesmente insistiria que o item era dela sem oferecer nenhuma outra evidência além de é meu.
Enquanto meu colega de quarto estava no exterior por um semestre, seu irmão morava comigo. Algo que notei foi que ele comprou muita manteiga. Sempre tínhamos cerca de 3 a 4 peças na geladeira e nem sempre eram as mesmas peças, mas ele sempre comprava novas. Uma vez perguntei-lhe o que fazia com tanta manteiga. Ele negou que fosse dele, o que é super estranho porque somos as duas únicas pessoas que moram lá e nenhum dos meus amigos trouxe a manteiga e ele nunca recebeu amigos. Quando ele se mudou, a manteiga também desapareceu. Até hoje eu não sei para que ele precisava disso e acho que nem quero saber. Costumava viver com um cara muito grande. Esqueci seu nome verdadeiro porque todos o chamavam de Krum, por sempre ter migalhas por toda a camisa. De qualquer forma, depois de perder um emprego e aceitar um emprego diferente por menos salário, eu precisava de um colega de quarto, então fui morar com o cara. No primeiro dia em que me mudei, ele tentou aumentar o aluguel que combinamos em $100. Então, quando fiquei surpreso e disse que não foi o que concordamos, ele murmurou baixinho que isso é uma má ideia e ele vai se arrepender. Ele não tinha um emprego, mas eu estava confuso como ele ainda tinha dinheiro e como ele pagava o aluguel. Fiquei pasmo, mas por algum motivo não saí de lá. Algo que notei enquanto morava lá foi que ele nunca saía da sala além de atender a porta pedindo pizza. Caso contrário, ele estava lá o tempo todo jogando com as pessoas online. Eu o apresentei a uma garota esperando que ele se mudasse e saísse com ela. Em vez disso, ele apenas conversou com ela online. O lugar acabou recebendo baratas e era nojento. Então o pior é que ele literalmente quebrou o vaso sanitário sentando-se nele, sem mencionar como ele estava afundado no chão. Eu tinha uma garota comigo, e ela não conseguia parar de rir do banheiro. Quando me mudei, a cozinha era nojento e ele prometeu limpá-la. Ele nunca fez, então eu fiz para ser legal. Mas não demorou muito para ficar nojento novamente e ele nunca limpou. Ele só vivia de Pizza Hut. Eventualmente eu fiquei cansado de viver no buraco da merda. Então eu disse a ele que estava me mudando. Quando eu estava me mudando, havia uma nota na porta que eu devia $4.000 em aluguel não pago. O que em retrospecto nunca fazia sentido, já que eu só morei lá por talvez 5 meses. Eu não pensei claramente e fiquei chateado com ele exigindo saber o que ele estava fazendo com o meu dinheiro. Mais tarde, depois que me acalmei, vi que o bilhete era endereçado a ele, mas ele apagou seu nome e colocou o meu. Liguei para o complexo de apartamentos apenas para descobrir que eles estão falidos há meses. Durante todo o tempo em que morei lá não havia ninguém para ele pagar aluguel. Ele estava basicamente de cócoras. Ele estava embolsando o dinheiro que eu estava dando a ele. Eu tinha um colega de quarto que provavelmente pensava que ele era literalmente a segunda vinda de Cristo. Ele só comia alimentos descritos no Antigo Testamento, então muitas tâmaras e azeitonas. Na semana que antecedeu a Páscoa, ele tirou toda a arte da casa e colocou no meu quarto porque sentiu que era uma forma de seguir um falso profeta. Ele então queimou uma fogueira no quintal onde jogou bonecas ou qualquer outra coisa. Muito plástico derretido no meu gramado. Ele encheu sua banheira com água e Deus sabe o que mais, mas fedia e parecia nojento. Ainda não sei o que ele estava fazendo com a banheira. Finalmente, na sexta-feira santa, eu o vi andando pelo bairro vestindo todas as vestes brancas com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele também tinha longos cabelos castanhos. Meu primeiro ano de faculdade, eu estava deitada na cama e meu colega de quarto chega do restaurante por volta das 21 horas e diz: "Como você come uma laranja?" Eu sento e digo que descasco e depois como o interior. Este homem diz: "Oh, eu achei o gosto engraçado." E está segurando uma laranja com uma mordida do lado como se estivesse comendo uma maçã. No entanto, em um movimento de poder, este homem continua a comer a laranja como uma maçã e se recusa a descascá-la. Meu colega de quarto da faculdade 4 anos atrás era um cara estranho. Ele pensou que certas frequências de som beneficiariam seu sono e de alguma forma o curariam. Eu costumava acordar no meio da noite e ouvir um som muito alto e constante. Eu vasculhava o dormitório e desconectava todos os aparelhos eletrônicos esperando que o som fosse embora. Depois de algumas noites percebi que era meu colega de quarto tocando as frequências em seu telefone enquanto ele dormia. Eu não aguentei quando ele tentou desentupir o banheiro um dia mirando as frequências no vaso. Ele também costumava ficar na frente do espelho e se olhar no escuro com fones de ouvido por longos períodos de tempo. Assim, uma última coisa, ele roubava minha comida e a comida dos meus outros colegas de quarto no meio da noite. Uma vez encontrei as embalagens vazias da minha comida atrás do vaso sanitário. Ele era um sonâmbulo. Uma vez ele foi ao banheiro enquanto dormia, viu que o cachorro estava lá dentro, pediu desculpas e depois fechou a porta no cachorro e fez xixi na porta. Meu colega de quarto cantou sem aviso prévio em plena explosão o tema Piratas do Caribe. Ele correu pela casa gritando: "Venham rapazes que o mar nos chama." Ele não nos respondia a menos que nos referíssemos a ele como Capitão Jack Sparrow. Eu descobri mais tarde naquele dia que ele fez uma maratona na franquia na noite anterior. Eu não me importei muito, eu amo essa música e fiquei feliz em ouvi-la. Eu morava em um dormitório de um único quarto com uma garota que era formada em agricultura. Ela teria que alimentar as vacas na fazenda da escola e então ela usaria suas botas cobertas de merda de volta ao nosso quarto e as deixaria ao lado da cama.
Em vez de esvaziar a pequena lata de lixo, a burra e seu namorado começaram a empilhar lixo como se fosse um jogo de Tetris. Imagine chegar em casa com cascas de ovos e cascas de melancia espalhadas pelo chão. Leve em consideração o calor do verão. Eles sempre mantinham as janelas da cozinha abertas e sempre havia uma infestação de moscas e larvas da fruta. Como eles podem viver assim?